Olá, voltei. Voltei aqui. Nós estamos falando a respeito desse quadro, falando sobre as dispensações, certo? Nós vamos dar prosseguimento aqui para podermos falar a respeito dele. Então nós temos aí as alianças e a escatologia. Então nós temos uma promessa, nós temos a promessa aí da aliança abraâmica, tá? Abraâmica. Então, dentro dessa aliança, nós temos três, né, dentro dessa dispensação aí, nesse momento, nós temos três alianças. Então, nós temos aí Gênesis 12, Gênesis 12 lá, 12:1, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos posse da terra, nação e o reinado e as bênçãos para o mundo, ok? Tá? Então, está tudo dentro daquele Gênesis de 12:1, indo até 1, 2, 3, tá? E outros textos também. E a posse da terra, qual é? Né? Que terra é essa? Qual terra era essa? A Palestina, exatamente. Tá? A terra é a Palestina. Hoje a gente chama Palestina aquele pedacinho ali pequenininho, né? Mas nesse caso seria toda aquela região ali, tá? Toda a região. Então, deixa eu ver se dá para eu aparecer aqui no slide. Tá. Então, nós temos toda aquela região ali, ok? E nós temos uma outra promessa, uma outra aliança dentro dessa aí que ele fez com Abraão, Deus fez com Abraão, eles seriam uma nação e um reinado. Então, isso vai dentro da aliança davídica, tá? Que Deus fez com Davi, ok? E seria bênção também para o mundo, tá? Seria bênção para o mundo. Na realidade, houve um equívoco aqui, tá? Que não é davídica, tá? Davídica. Eu vou consertar isso aqui depois e passo. A gente vai ver mais à frente, tá? Então tá errado aqui, ok? A gente vai ver qual é essa aliança aí que é a bênção do mundo, ok? Então nós vemos acontecendo essa aliança, a escatologia, ou seja, algo que será para o futuro, algo que virá à frente, tá? Algo que ainda não aconteceu, mas que virá. Então nós vemos aí na aliança abrâmica, nós temos de Abraão sairia uma grande nação. Ele seria abençoado, seu nome seria engrandecido, ele mesmo seria uma grande bênção. Deus promete abençoar os que abençoarem, amaldiçoar os que amaldiçoarem. Através dele, sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Canaã seria a sua descendência, né? A região lá seria a sua descendência. A possessão da terra seria eterna. Isso é bem interessante. Tá? É bem interessante. A possessão da terra seria eterna, possuir a terra eternamente. Vou trazer uma coisa bem interessante, depois a gente discute isso mais à frente. Mas você é a igreja, certo? Do Senhor. Existem algumas correntes que dizem que Deus parou com um projeto com Israel, né? Parou, ou seja, não existe mais o projeto com Israel e hoje nós somos a Israel de Deus. Tá? Deus substituiu Israel pela igreja. Existe uma corrente de pensamento assim. Mas, vamos lá, não vou dizer que ela é errada ou é certa, mas vamos pensar. Você vai morar aonde? Vai morar onde? No céu ou na terra? Deus está dizendo aqui, né? Deus está dizendo aqui que a possessão da terra seria o que para eles? Para eles quem? Descendentes de Abraão, descendente de sangue, tá? De Abraão. Então a possessão da terra seria o que? Eterna. Mas você vai morar no céu. Então você vai possuir a terra ou possuir o céu? Transparente, vamos continuar aqui. Seria o patriarca de vários reis, e a aliança permaneceria perpetuamente em sua descendência. Então, uma aliança voltada para a sua descendência. Então nós temos aí a aliança palestina. Da Palestina, Deus tirará Israel do cativeiro. Seria-lhe restituída a terra por posse eterna. Teriam grande prosperidade.
Deus converterá toda a nação para si. E lhe é garantida a proteção contra os inimigos. Então, nós temos que ver que nem tudo isso aconteceu. Algumas sim, outras não. Outras ainda acontecerão. Tá bom? Então, nós vemos que essas alianças também estão para o futuro. Exatamente. Vamos continuar. Então, nós temos a aliança davídica. Deus lhe daria um filho, chamado quê? Salomão. Após a sua morte, o reino seria entregue a este filho. Seu filho edificaria o templo do Senhor. Deus amaria esse filho. Deus promete ter misericórdia do seu filho mesmo diante de suas transgressões. A sua casa, a descendência, seu reino, nação e o seu trono seriam estabelecidos para sempre. Para sempre. Ok? Vamos adiante. E temos lá aquele quadrinho, lembra aquele quadrinho que estava lá, Aliança Davídica? Então é a nova aliança, nova aliança. Então nós temos aí na nova aliança a promessa de uma nova e futura aliança. Esta promessa é exclusiva a Israel e à casa de Judá, ok? Exclusiva. Queridos, algo muito importante que nós temos que entender com relação à igreja, de que a igreja nunca foi falada a respeito da igreja. Nunca foi falado a respeito do Antigo Testamento com relação à igreja. Ninguém sabia da igreja. O único que sabia da igreja era Deus. Tá? Satanás não sabia da igreja, ninguém conhecia a igreja. Só o Senhor. Tá? Então a igreja foi uma carta que saiu da manga do Senhor. Satanás não sabia. Ok? Quando Jesus Cristo morre e ressurge do meio dos mortos, né? Ressuscita do meio dos mortos, a igreja ela vem triunfante. Tá? Essa igreja começa com a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então esse momento é o começo da igreja. Ok? Satanás não sabia disso, ninguém sabia disso. Tá? Então naquele instante onde a morte de Jesus Cristo começa, então começa uma dispensação que ninguém conhecia, que é a dispensação da graça ou dispensação da igreja. Tá? Então igreja e Israel não são a mesma coisa, não são o mesmo povo. Então quando você pega lá alguma profecia que tem no Antigo Testamento, tá? As profecias que são para Israel, não são para a igreja. O que serve daquela profecia para a igreja são os princípios nelas, né, na promessa estabelecida. Os princípios estabelecidos ali, sim, servem para a igreja. Mas a promessa é para Israel. A não ser que quando existem algumas promessas voltadas aos gentios. Então, nesse momento, nessa promessa, ela está pegando tudo, pegando o bojo inteiro, está falando para todo mundo, tá bom? Então, essa promessa, sim, ela é diferente. Ela serve, sim, para a igreja, porque é uma promessa universal, tá? Vamos continuar aqui. Então, Deus e Israel, né? Deus faz, né, essa questão para Israel. Então, comunhão eterna entre Deus e Israel. A conversão real e definitiva. Então, vai haver uma conversão real e definitiva. Comunhão eterna entre Deus e Israel. Perdão dos pecados e esquecimento dos mesmos por parte de Deus. E Jerusalém será reedificada e eternizada. Então, nós temos... Essas são as alianças que Deus estabeleceu. Né? E temos que entender que todas essas alianças elas estão extremamente ligadas à escatologia, ao futuro, aquilo que vai acontecer bem na frente. Tá? Então nós temos aí, nesse momento, falando sobre o fim da atual dispensação. Então nós estamos agora... Deixa eu botar aqui. Nós estamos agora falando sobre dessa dispensação que nós estamos. Tá? Então, a atual dispensação, que é qual a dispensação? Dispensação da graça. Tá? Dispensação da graça ou dispensação da igreja. Então, nós vamos falar sobre este momento, tá? Sobre este instante específico.
Porque o que acontece? As outras dispensações, elas tiveram os seus momentos, seus instantes. Mas esse período da graça, ela não tem tempo, tá? Não tem tempo definido. Nós, cronologicamente, nós poderíamos dizer que estamos numa bolha temporal. Tá? Quando ela vai acabar, não sei. Ninguém sabe. Tá? Nós não temos exatidão a respeito disso, exatidão de quando vai acabar. Nós temos sinais e nós vamos mais à frente falar sobre eles, ok? Mas nós temos que deixar bem claro a respeito disso. Tá? Deixa eu voltar aqui o slide. Então, o final da atual dispensação. Das 7 dispensações, 5 já foram concluídas. Tá? Então, nós temos aí a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal e a lei. Tá? Então nós temos lá a inocência com Adão, lá no Éden, a consciência também com Adão, lá no Éden, o governo humano nós vemos depois a partir de Noé, nós temos o patriarcal ali com Abraão, né, e temos a lei ali com Moisés e vai embora, até chegarmos nesse instante e inaugura o quê? Com a morte de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, tá? Foi vicária, morte vicária. A palavra vicária significa substituta. Tá? Então, houve uma morte substituta de Jesus Cristo por nós. Então, a partir daquele momento ali, Deus estabelece uma nova aliança, tá? Que é uma nova dispensação, que é a graça, tá bom? E estamos vivendo a dispensação da graça, que dará lugar à milenial ou à milenal. Tá? O que é necessário percebemos é que Deus, tendo dividido a história da humanidade em dispensações, deu para cada uma delas um propósito ou missão, e todas elas deveriam ter um início e um fim. Portanto, esta era atual, né, ou esse período de tempo, que chamamos de graça, em que vivemos, terá um fim. E o que marcará esse fim? 2 grandes eventos marcarão o fim: o arrebatamento da igreja e a volta invisível de Jesus para inaugurar o milênio. Tá? Então, esse final, e é interessante isso, né? A graça, ela tem todas elas acabam com o juízo. Tá? Toda dispensação ela acaba com o juízo de Deus. Então, Deus envia um juízo para acabar ao final da dispensação. Tá? E não seria diferente com a dispensação da graça. Mas ela tem 2 eventos que vão marcar esse final. Um deles é o arrebatamento e o outro é a vinda de Jesus. Nós já falamos que arrebatamento e vinda são coisas diferentes. Tá? Arrebatamento e vinda são coisas diferentes. O que acontece? A igreja ela vai ser arrebatada, depois a gente vai discutir tempo, né? Tempo disso. Se ela vai ser no início da tribulação, no meio da tribulação ou no final da tribulação, vamos discutir. A gente vai falar a respeito disso. Mas nós sabemos que haverá o arrebatamento. Isso não é a segunda vinda de Jesus, tá? Porque a segunda vinda declara que Jesus Cristo vai pisar no chão, tá? Vai tocar aqui na terra, ok? Porque ele declarou isso lá no início de Atos, capítulo 1, ele fala isso. Tá? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Tá? Essa é a segunda vinda, ok? Essa é a segunda vinda e não o arrebatamento. O arrebatamento de Jesus Cristo não desce. Ele vai ficar nos ares e lá a igreja vai se encontrar com ele. Tá? Se encontrar com Jesus Cristo nos ares. A igreja vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Tá bom? Isso a gente sabe que vai acontecer. A questão é quando? Tá? Se antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Tá bom? Então, mas esses 2 acontecimentos que findará a graça, tá? Que vai ser esse instante aí. Nos capítulos seguintes, né, que a gente vai estudar, nós estudaremos detalhes dos eventos, como também tudo o que os envolve, tá? A gente vai começar a falar a respeito disso, aí vai começando a ficar mais interessante o estudo de escatologia, né? Aquela questão
E às vezes nós queremos saber, né? Ficamos lá preocupados em saber como que é. A gente não tem exatidão daquilo. Na escatologia a gente não tem exatidão de muita coisa, não. De muita coisa não, de algumas coisas. Outras temos. Mas por isso que eu falo, até hoje, né, existe essas questões de arrebatamento no meio, no início, no meio, no fim. Mas eu não concordo. Eu sei que você não concorda. Concorda com o quê? Com o meio, do meio e no fim. Nos dos três, né? Então, alguns você concorda. Tá, com certeza. Né? Então a gente vai identificar e entender cada um deles, tá bom? Vamos lá. Então, definição dos termos arrebatamento. Deixa eu deixar aqui sozinho. Então, definição dos termos arrebatamento e vinda. São dois eventos, principalmente o primeiro, são separados, esperados ansiosamente pela igreja, né? Pelo menos o primeiro. Tá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é isso aí? Pois trarão consigo a consumação de uma expectativa viva e que se deve alimentar com as palavras de Jesus Cristo disse em João 14, 2 e 3. Quais foram as palavras de Jesus Cristo? A casa do meu pai é muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, aonde que Deus está? Onde Jesus Cristo, quem está falando? Jesus. Jesus Cristo está onde? Nos céus. Tá? Está preparando um lugar nos céus. Então é lá que ele vai nos receber. Então é esse momento primário aí, esse momento extraordinário que está, que nós aguardamos ansiosamente. Mas como eu falei, não sabemos quando exatamente será. Se será antes da tribulação, no meio ou depois da tribulação. Tá? Mas vamos prosseguir aí para tentar dirimir esse assunto. Então, o termo arrebatamento, eu sair rapidinho, eu vou só para ler aquele finalzinho e voltar. O termo arrebatamento é encontrado em seu sentido escatológico em 1 Tessalonicenses 4,17. Tá? Quando o apóstolo Paulo explica acerca da situação dos mortos em Cristo na sua vinda, e ao dizer com relação ao momento de retirada da igreja, diz que os mortos ressurgirão primeiro. Tá? Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqueles que morreram no Senhor, tá? Morreram, a igreja, fique bem atento sobre isso, a igreja, ela será arrebatada, tá? Primeiro os mortos, aqueles que morreram, tá? Isso é bem interessante, eu costumo dizer aos meus alunos, né, dizendo a você agora, é um fato muito interessante que vai acontecer. A palavra do Senhor fala que o mar dará os seus mortos. Aí a gente vai entrando numa conjectura, é conjectura mesmo, tá? Muito interessante. Diz que, ou seja, a ressurreição, tá, dos mortos, a ressurreição dos mortos vai ser idêntica à ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Todos nós, né? Porque quem está vivo não vai morrer, mas vai ser transformado diretamente. Tá? O seu corpo vai ser transformado diretamente em corpo glorificado. Mas os mortos não. Tá? Os mortos não. Ok? Então o que acontece? O que nós conseguimos entender? Estava lá um corpo, tá? Um corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi? Pá, morreu. Morreu. Desceram ele da cruz, tiraram os cravos, aquele negócio todo, arrancaram, né? Pegaram ele, colocaram, e não podia demorar muito, né? Por causa da hora.
Então colocaram ele no lençol, amarraram ele, colocaram lá um unguento, aquele negócio todo, óleo no corpo, limparam o corpo dele, né? Para não ficar aquele sangue todo, né? O negócio todo que ele tinha. Então limparam o corpo dele, lavaram o corpo dele, colocaram aqueles lenços como eles faziam, né, normalmente sobre os mortos, aqueles lençóis sobre eles. Estava lá, né? Colocou ele dentro lá da sepultura e fecharam a porta. Quando a sepultura foi aberta, olharam lá, tinha algum corpo? Não. O que aconteceu? E logo depois, né, quando as mulheres olharam lá, dentro não tinha corpo algum. Mas quando elas voltaram, quem ela encontra? Elas encontram quem? Jesus. Então, esse corpo de Jesus era o mesmo corpo que estava lá? Não? Claro que sim. Era o mesmo corpo. Se fosse outro corpo, existia um corpo lá e um outro aqui. Mas era o mesmo corpo. O corpo o quê? Transformado. Tá? Então, o corpo que Jesus Cristo estava carregando naquele momento, que estava ali falando com aquelas mulheres, depois ficou andando aí mais 40 dias com seus discípulos, aquele corpo era um corpo transformado. Isso tem que ficar bem claro, tá? O corpo de Jesus Cristo foi transformado, mas era um defunto. Tá? Era um defunto. Aquele Jesus Cristo não estava nem lá naquele momento. Alguns dizem, né? Que ele desceu à mansão dos mortos, foi lá, mas o corpo dele estava lá, né? Ele foi transformado, ok? Foi transformado. Mas tinha um corpo, ok? Que foi transformado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a palavra do Senhor fala que o mar dará os seus mortos, aí quando ele está falando do mar, ele está dizendo, vamos lá, dizer que o cara morreu afogado. Tá? O cara morreu afogado, tá lá, né? O corpo ficou lá dentro d'água, ficou lá no mar. O corpo desceu, né? Foi lá para o fundo. Os peixinhos começaram a comer o corpo do cara, tá? O corpo do cara. Imagina isso acontecendo com Jesus Cristo. Se o corpo de Jesus Cristo tivesse sido todo comidinho. Tá? A porção de peixe lá no mar da Galileia, um pedacinho do corpo de Jesus Cristo. No momento da ressurreição, queridos, um pedacinho do corpo de Jesus Cristo, ele tinha que voltar a formar o corpo para esse corpo ser transformado. Então, quando o texto fala o mar dará os seus mortos, está falando exatamente isso. Ah, pastor, mas isso é loucura. Pois é, cara. Pois é a mesma questão do cara dentro da barriga do grande peixe. Certo? É loucura? É, mas aconteceu? Aconteceu. Não lê na Bíblia? Você não crê nisso? Tá? Então o mar dará os seus mortos. Só que quando a gente vai ampliar essa questão do mar vai dar os seus mortos, a gente começa a ver umas outras questões bem interessantes. Bem interessantes. Não vamos dizer somente do mar. Vamos dizer que o mar está lá, aí teve areia, a areia virou para construção. Então tem uma molécula minha, ou de alguém lá, de um defunto, dentro da construção, dentro de um pilar, dentro de uma viga de uma construção, de um edifício enorme. Tá? Então, imagina quando, né, a trombeta tocar para o arrebatamento, aquela molécula daquele cara, ou de milhares de outras, centenas de pessoas que estão lá naquele pilar, ele vai sair dali. Quando sair, vai implodir, vai dar uma explosão naquele pilar. Então, quando a gente vê filmes aí com relação ao arrebatamento, a gente vê prédio, carro batendo porque alguém que estava dirigindo sumiu, né? Nós vemos avião caindo porque quem estava lá pilotando sumiu. Tá? Então, nós vemos em filmes acontecendo isso. Mas o momento do arrebatamento vai ser um negócio muito maior. Tá? Muito maior. A gente vai ver terremotos acontecendo, a gente vai ver prédios caindo, a gente vai ver muita coisa acontecendo. Por quê? Porque, queridos, a Terra vai ter que dar conta de cada parte da molécula de cada um daqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo durante todos esses milhares de anos, né? 2000 anos da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário até agora. Então a Terra vai ter que dar conta disso aí, ela vai ter que devolver isso aí, porque os mortos vão ter que ressurgir. Então o corpo, eles vão aglutinar tudo de novo,
né, os corpos, e aí esses corpos aglutinados vão ser transformados, tá? Vão ser transformados. E quando acontecer isso, nós seremos retirados, os nossos corpos também transformados, e vamos estar juntos para o Senhor, com o Senhor para sempre. Você já tinha pegado essa visão? Já tinha imaginado isso? Pois é, a gente tem que ampliar, tá? Ampliar e entender o que vai acontecer, ok? Entender o que vai acontecer. Ah, mas quem morreu isso, quem morreu aquilo outro, quem foi cremado, né? Cinza que foi levado para o mar ou para o lugar, o cara jogou no vento, né? Esse vento lá caiu em todos os lugares. E, ó, deixa a sua mente fluir, tá? Deixa a sua mente fluir. Porque os bichinhos podem comer? Pode, mas eles vão ter que dar conta, vão ter que vomitar tudo de novo para botar no lugar, tá? Para botar no lugar. É bem isso aí que vai acontecer, tá bom? Então nós temos esse momento do arrebatamento, um momento extremamente esperado por cada um de nós. Quem é crente espera o arrebatamento, ok? Mas deu para entender, né? Como que vai acontecer? Vai ser num piscar de olhos, ok? Que vai acontecer isso. Vamos adiante. Aí a questão da vinda, tá? Então nós falamos sobre o arrebatamento e a vinda. Como eu falei, arrebatamento é uma coisa, a vinda outra. A palavra vinda, né, lá no original, tem esses 3 nomes aí que são colocados para vinda, né? Como na apostila está isso mais detalhado, tá? Então é necessário você pegar a apostila para você ver isso aí com mais detalhes, né? Para ter mais riqueza de detalhes. Então a conclusão final que temos com relação a cada um desses nomes aí é que cada palavra dessas não foi introduzida no texto com a intenção de classificar qual das vindas o escritor se referia, mas sim para deixar claro o ensino sobre o retorno do Senhor, tá? Cada uma delas revela características marcantes sobre a sua vinda, tá? Então, cada uma delas. Então, pega lá a apostila, olha com calma, você vai ver cada uma dessas questões aí, tá? Então, cada uma delas revela características marcantes sobre sua volta. Parousia expressa a vinda manifestará sua presença. Epifaneia trata da volta como algo glorioso devido ao seu aparecimento. E Apocalipsis fala da manifestação completa no sentido de revelar, tornar-se conhecida sem qualquer obscuridade perante o mundo como Rei dos Reis. Então, a vinda, quando o Senhor voltar, quando o Senhor voltar, vai ser um negócio assim cataclísmico, tá? Da mesma forma que foi o arrebatamento. Então, vai ser um negócio sinistrão, tá? Sinistrão mesmo. Deus, ele vai voltar, mas vai voltar superstar, tá? Vai ser um negócio assim megalomaníaco, vai ser um negócio muito intenso, muito grande, muito louco, tá? Muito louco. Eu costumo dizer que tem lá a Nova Jerusalém celestial, tá lá. O texto nos fala do tamanho dela, nos fala de várias coisas a respeito da Nova Jerusalém. E se a gente for ver a Nova Jerusalém literal, como nós estávamos falando literalmente, ela é um cubo, tá? É um cubo imenso, tá? Imenso, imenso. E nas minhas viagens, né? Que a gente pode viajar, né? Tem coisa que a gente não é heresia não, tá? Pode viajar. Nas minhas viagens, eu imagino assim a Nova Jerusalém como se fosse uma espaçonave assim gigantesca, tá? Gigantesca. E quando Jesus Cristo voltando, às vezes eu imagino essa espaçonave gigantesca, ela vindo, né? Aí internet, noticiário, tudo falando a respeito daquele negócio que está vindo. Aviões lá do Anticristo tentando bombardear e batendo nos escudos lá da Nova Jerusalém, ela vindo, descendo e pairando ali sobre Jerusalém.
pairando sobre Jerusalém, aí abre aquela porta e Jesus Cristo desce, né? Desce aqui. Desce lá e toca o chão de Jerusalém. É um negócio assim cataclísmico. Pastor, você está viajando? Tô viajando mesmo. Mas vai ser um negócio assim muito sinistrão, tá? Muito sinistrão. Mas e vai virar como de uma forma que todo joelho, como diz, todo joelho se dobrará. Tá? Não terá como resistir, ninguém, todo mundo que está vendo, tá vendo. Quem era contra ele vai chegar e vai dizer, ferrou, mano. Ferrou, já era. A gente tentou, morremos na praia. Deu ruim. E realmente deu ruim, porque ele vai vir reinar. E aí, quando Jesus Cristo reina, ele vai reinar com um rei, né? Com cetro na mão, com a mão de ferro, ok? Então o pecado não vai ser, não tem lugar, né? O pecado não tem lugar nesse período de 1000 anos, ok? Que Jesus Cristo vai reinar. Mas ele vem como rei dos reis, ok? Então vai ser um negócio sinistro, muito sinistro, doido pra caramba, tá? Desculpe as expressões, mas eu não consigo pensar de outro jeito. Então vai ser um negócio muito sinistrão, tá? Vamos lá. Então nós temos aí os sinais do tempo do fim. No final, tá? No final de tudo, desse final do tempo do fim do quê? Nós estamos falando da graça, tá? Então nós estamos declarando aí, vendo no finalzinho da graça. Então, nesse final da graça que nós temos esses sinais. E quais seriam eles? Então nós temos a apostasia, tá? Apostasia. Nós temos a generalização dos desvios doutrinários. A apostasia é o pessoal saindo da fé, né? Saindo. O pessoal que estava vivendo na fé, ou dizia estar na fé, saindo, deixando a fé de lado, ok? Nós faremos, vai começar a generalização dos desvios doutrinários, tá? Muitos desvios doutrinários vão estar acontecendo. Então a palavra diz isso e outras coisas vão acontecer. Vamos ter o desenvolvimento da ciência e dos transportes e a restauração de Israel. Então, quando fala da restauração de Israel, Israel hoje ainda não está totalmente restaurado, porque a Israel ela é composta de 3 setores muito importantes. Tá? Israel é composto de 3 setores muito importantes. Primeiro, o governo. Tá? Primeiro é o governo. Segundo, sua cultura. E o terceiro, sua adoração. Okay? Então, quando fala da restauração de Israel, está falando desses 3 pontos. Israel hoje ela pode estar conseguindo tem o seu país, tem o seu governo, tem a sua cultura, mas ainda não tem a sua adoração. Porque para Israel adorar, eles precisam do quê? Exatamente, precisam do templo. Tá? Para Israel adorar, eles precisam do templo. E para que isso aconteça, é necessário que o templo seja construído. Isso já aconteceu? Não. Então isso vai dar um picopó danado, porque aonde existiu o templo, existe lá hoje uma sinagoga não, uma mesquita, tá? Uma mesquita. E os judeus, assim, não podem entrar lá, até podem, né? Mas não é assim tão aberto dessa forma. Mas é interessante isso, tá? Então falta essa questão. Então a apostasia, o que é? Nós vemos muitas dessas coisas acontecendo hoje. Muitas dessas coisas já acontecendo. Então os itens de 1 a 4 nós já vemos acontecendo. Ainda falta algumas coisas com relação ao transporte. A ciência já está bem avançada, os transportes nem tanto, ainda falta alguma coisa para haver esse desenvolvimento, né, de uma forma mais ampla.
mas a ciência, nós temos visto isso acontecer assim de forma exponencial. Mas nós temos aí a generalização dos desvios doutrinários, isso tem acontecido muito, muito. Como o que acontece? Nós antes vivíamos numa teocracia. Era Deus que dominava, Deus que falava, então o governo era de Deus, claro, né, feito através dos homens. Aí nós vemos a igreja dominando, a igreja, né, dita católica, dominando aí durante um período bem grande, né, chamado aí o período negro das igrejas, Idade Média, essas coisas acontecendo. Aí logo depois vem a Reforma Protestante, né, mas Deus ainda está governando, vamos dizer assim. Mas nesse momento que já começa a entrar uma outra coisa, vem a separação da igreja e do Estado. Tá? Igreja é igreja, Estado é Estado. E nesse momento entra algo chamado humanismo. Tá? Então entra o humanismo, então a sociedade mundial ela passa a ser humanista, ou seja, o homem vive para si mesmo, ele que dá as suas regras, ele que decreta as suas regras. Estavam tão cheios da igreja das inquisições, tão cheios de tantas outras coisas, pressões que eram colocadas. Então eles fogem daquilo e criam um humanismo. Então o homem por si só, tá? O homem pelo homem. É a mesma coisa que estava acontecendo lá na Babel que nós acabamos de falar. E porque eles reclamavam de guerras, reclamavam de contendas que estavam acontecendo, mas logo depois que entra o humanismo, o que acontece? 2 grandes guerras. Não eram guerras locais, guerras mundiais, onde milhões de pessoas morreram, tá? Milhões de pessoas foram mortas. E nós vimos isso acontecendo, né? A história nos mostra isso, e o pessoal entendeu que não era bem assim, tá? Então o humanismo era furada, um humanismo furado. E Deus voltou a entrar no negócio, tá? Deus voltou a entrar no negócio, mas voltar de uma forma muito diferente. Muito diferente, ou seja, eles colocaram Deus no negócio. Mas que Deus? O Deus que eles quiseram. Então, hoje nós estamos vivendo o relativismo, onde Deus é adorado não do jeito que ele determina, mas do jeito que o homem quer. As doutrinas que são colocadas, as doutrinas que são vividas, são aquelas que o homem quer, que o homem deseja, que o homem coloca para si. A palavra do Senhor já diz que, né, nos últimos tempos viriam pessoas que formariam mestres para si, e esses mestres teriam a incumbência de fazer cosquinha nos ouvidos. Então essa é a palavra que o apóstolo Paulo fala do final dos tempos. Tá? Então está falando dessa degeneração dos desvios doutrinários. Então a palavra do Senhor diz alguma coisa e a palavra é rasgada. Tá? Como nós vemos acontecendo aí, a palavra ela é mudada, ela é torcida para que o homossexualismo, para que tantas outras coisas possam ser aceitas dentro da igreja, tá? Dentro como algo normal, tá? Como algo que Deus aprova, ok? Então há essa degeneração e a degeneração moral generalizada. Nós já estamos começando a ver agora algumas coisas sinistras já acontecendo. Nós vemos aí pais casando com filhas e pior, mães casando-se com filhas. Então nós temos aí uma degeneração moral terrível, 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 terrível. E tantas outras coisas nós vemos acontecendo aí. Tá? Mas algumas questões ainda não aconteceram, ainda estão por vir, tá bom? A gente está quase chegando no finalzinho dessa aula, a gente só tem mais um slide para a gente passar aqui, mas vamos estar falando também... Opa, então acabou, esse aqui foi duplicado. Então, queridos, nós terminamos a nossa aula agora, tá? Vai ter tempo para você ler, vai ter bastante material para você pesquisar aí. Mas é importante que você leia bastante, né? Tudo que você tiver aí, né, de dúvida, pode colocar lá no grupo que eu vou estar respondendo.
Mas se você tiver com vergonha de colocar no grupo, pode ficar tranquilo, você vem e fala comigo lá no privado, particular, e eu vou estar te respondendo, claro, na medida do possível, tá bom? Bons estudos, Deus te abençoe de forma sobrenatural e seja na sua vida, ok? Shalom, beijão, então estaremos juntos aí na próxima aula, ok? Tchau!